Saiba nesse vídeo o que está em discussão para a reforma tributária em 2023 e o que muda nos impostos. O presidente da Câmara Arthur Lira disse que pretende votar a proposta de emenda à Constituição, SPEC, da reforma tributária até sexta-feira, dia 7 de julho. Agora vamos entender o que está em discussão. Essa reforma pretende eliminar 5 impostos, e são eles: IPI, o PIS, COFINS, ICMS e o ISS. Serão criados 2 novos impostos, dos quais serão chamados de IVAs, e que são o Imposto sobre Bens e Serviços, que substituirá o ICMS dos estados e o ISS dos municípios, e a Contribuição sobre Bens e Serviços, que vai unificar os tributos federais. PIS, COFINS e IPI, com base ampla e não cumulatividade plena na cadeia de produção, ou seja, sem tributação em cascata. Agora o imposto será cobrado no destino, ou seja, no local do consumo do bem ou serviço, e não na origem, como é hoje. Haverá desoneração de exportações e investimentos. Incidirá sobre a produção, comercialização ou importação de bens e serviços prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente, como cigarro e bebidas alcoólicas. Será usado para manter a Zona Franca de Manaus. Nesse caso haverá alíquota única, como regra geral, uma alíquota reduzida em 50% e uma alíquota zero para medicamentos, ProUni e produtor rural pessoa física. 8 grupos de produtos e serviços terão alíquota reduzida em 50%. São eles: serviços de transporte público coletivo urbano, semiurbano ou metropolitano, medicamentos, dispositivos médicos, serviços de saúde, serviços de educação, produtos agropecuários, pesqueiros, florestais e extrativistas vegetais e natura, insumos agropecuários, alimentos destinados ao consumo humano e produtos de higiene pessoal, atividades artísticas e culturais nacionais. A Zona Franca de Manaus e o Simples manteriam suas regras atuais. E alguns setores teriam regras diferenciadas, como operações com bens imóveis, serviços financeiros, seguros, cooperativas, combustíveis e lubrificantes, planos de saúde. Agora vamos entender o que vai mudar nos impostos sobre o patrimônio. IPVA. Será cobrado também sobre veículos aquáticos e terrestres. Será menor para veículos de menor impacto ambiental. O IPTU. Os municípios poderão mudar a base de cálculo do imposto por decreto, mas a partir de critérios estabelecidos em lei municipal. Imposto de transmissão causa mortes e doação. A ideia é determinar a progressividade do imposto. Ou seja, alíquotas maiores para valores maiores de herança ou doação. Permite a cobrança de heranças no exterior. Agora vamos falar sobre a transição e compensações se a reforma for aprovada. Possibilidade de devolução, para pessoas físicas, de parte do imposto pago. O tema será definido em lei complementar. Para compensar as perdas dos estados com a reforma, o texto traz 2 fundos. O Fundo de Compensação de Benefícios Fiscais, para compensar as perdas dos incentivos fiscais entre 2029 e 2032, com aportes anuais realizados pela União a partir de 2025, e o Fundo de Desenvolvimento Regional integralmente bancada pela União. Começa com 8 bilhões em 2029 até 40 bilhões por ano a partir de 2033. Conselho Federativo do IBS. Será criado para gerir o Imposto sobre Bens e Serviços, que substituirá o ICMS dos estados e o ISS dos municípios. Qualquer divergência entre os entes no âmbito do Conselho deverá ser submetida diretamente ao STJ. Será feita uma transição de 50 anos, entre 2029 e 2078, para manter a arrecadação da União, estados e municípios. Sem a transição, estados e municípios ou produtores só seriam prejudicados com a cobrança do IBS no local de consumo. O período de 2024 a 2028 foi estabelecido para determinar a participação de cada ente. A arrecadação dos novos tributos não é conhecida. Então, o período de transição de 8 anos terá o objetivo de calibrar as alíquotas de forma a manter a carga tributária. Citaremos agora alguns pontos de divergência. O tamanho do Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional ainda está pendente. A União quer 40 bilhões de reais, mas a tendência é se aproximar dos 75 bilhões que os governadores querem. Outro ponto de divergência é critério de distribuição do fundo. Governadores temem perder autonomia. A preocupação envolve o conselho que será criado para gerir o IBS. A proposta inicial é que os votos do conselho sejam distribuídos de forma paritária entre estados, Distrito Federal e municípios. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, propõe que os votos no comitê levem em consideração o peso populacional de cada estado, o que daria vantagem a São Paulo. O setor de serviços teme aumento de carga. Entidades temem aumento da tributação nos grupos que estiverem na alíquota geral.
Pela proposta, setores considerados muito sensíveis, como alimentos, transporte público e medicamentos, terão a incidência de menos imposto, 50%, e outros serão isentos. Então qual é o objetivo da reforma? Primeiro, o fim da guerra fiscal. A redução de impostos para atrair fábricas não se justificaria mais, porque o imposto será cobrado no destino do bem ou serviço. Crescimento econômico. O IBS simplifica o sistema, eliminando custos para as empresas. A indústria é mais favorecida porque tem uma cadeia produtiva mais longa, com mais acúmulo de tributos no modelo atual. Desoneração das exportações. Como o imposto só é cobrado no consumo, as vendas externas podem ser totalmente desoneradas. Segurança jurídica. Cai a diferenciação entre produtos e serviços, evitando conflitos sobre qual alíquota deve ser aplicada sobre determinado consumo. Transparência. O consumidor vai saber quanto está pagando de imposto em cada produto ou serviço. E você, o que achou da reforma tributária? Escreva a sua opinião aqui nos comentários. E não se esqueça de se inscrever no canal.